Obrigado, Ladaga. Como já foi dito, então, essa próxima palestra ela encerra os trabalhos dessa manhã e o tema é CityLine. Será ministrada pelo engenheiro civil Rafael Tosi, que está lá no Canadá. Então, é uma palestra online, a qual a gente tem que aguardar o estabelecimento do link. E também é preciso informar que essa palestra, em função de todo um delay que vai haver, não tem como fazer perguntas ao palestrante, ok? Então, a gente vai assistir, vai ter essa interação direto lá com o Canadá, mas estamos ainda aguardando estabelecer o link com o palestrante. Tá beleza? Opa, vou apresentar então, ele é engenheiro civil pela Universidade Positivo, 2003, mestre em engenharia de recursos hídricos e ambiental pela UFPR, 2006, MBA executivo pela INSPER e Master in Engineering and Leadership in Integrated Water Management pela Universidade da British Columbia. Atua há mais de 15 anos na área de consultoria e atualmente é Project Engineer numa multinacional da área de engenharia. Então, com vocês, seja bem-vindo, Rafael Tosi. Estão me ouvindo? Olá. Conseguem me ouvir? Ok. Então, vocês estão me ouvindo? Então, acho que podemos dar início, confirmando que vocês estão me ouvindo. Ok. Então, primeiramente,
muito obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo parte aqui desse evento organizado pela Bank. Agradecer ao Ladaga pelo convite e poder fazer parte aqui do Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis. Peço desculpa por ter interrompido a excelente discussão que o professor Vanderly estava conduzindo sobre a educação na área de engenharia, sendo filho, irmão e também tendo participado, né, sendo professor na área docente em uma universidade por 8 anos. Esse era o assunto quando eu morava no Brasil, que geralmente nos almoços de domingo eram discutidos, né, o ensino da engenharia. Então é um assunto que me encanta bastante e que eu adoro ouvir. Então, se estava curtindo aqui a apresentação do professor Vanderly, das discussões, assunto extremamente importante. Mas hoje eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês esse projeto que eu estou envolvido, né, que é conhecido como um mega projeto na Arábia Saudita, que é o projeto NEOM, né? Então, dentro da palestra eu vou explicar um pouco o que envolve o NEOM, né? Porque a City The Line é uma parte desse projeto do NEOM. Então, talvez seja a parte que tenha atraído mais interesse da população em virtude dos vídeos de divulgação e tudo mais, mas o projeto do NEOM, ele envolve mais do que somente a City The Line. Eu faço parte desse projeto, eu estou, na verdade, coordenando uma parte do sistema de captação de água, né, que, como vocês devem imaginar, todo projeto de engenharia, né, ele é muito mais complicado e envolve muito mais coisa do que quando a gente somente olha o vídeo com o core principal do projeto, né? Então, é preciso promover toda uma infraestrutura, né, para que você consiga construir uma cidade do zero, que é a ideia desse projeto. Então, a ideia é compartilhar um pouco do projeto com vocês, né? Essa é a agenda que eu preparei. Então, uma apresentação, explicar um pouquinho melhor o que é o NEOM, os desafios desse projeto, a linha do tempo, as regiões do NEOM, alguns principais pontos que a gente chama de takeaways, né? E, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer o Q&A ao vivo, mas eu vou deixar o meu e-mail para que eu possa atender qualquer tipo de pergunta que eventualmente vocês tenham, né, ao final da apresentação. Vocês podem me mandar um e-mail, vou deixar meu e-mail pessoal aqui divulgado, e assim que eu tiver um tempo, eu vou tentar procurar atender a todas as perguntas que me forem enviadas, ok? Antes de começar a apresentação, apenas uma informação importante, né? Talvez alguns de vocês já tenham feito parte de algum projeto ou um mega projeto, e geralmente esse tipo de projeto, quando você se compromete a fazer parte da equipe, você precisa assinar um NDA, né? Um Non-Disclosure Agreement, ou um acordo de confidencialidade. Então, para respeitar o NDA que eu assinei, né, nessa apresentação eu vou compartilhar somente as informações públicas, tá, que já foram amplamente divulgadas e estão sendo compartilhadas pela mídia em geral e pelo próprio NEOM. Então, nenhuma informação compartilhada aqui nessa apresentação é uma informação confidencial. Todas elas estão disponíveis, tá? E quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, vocês me convidam de novo para fazer parte do congresso. Quem sabe eu consigo ir até o Brasil e daí a gente pode discutir mais detalhes sobre o projeto, porque depois que acabar, a gente pode discutir mais detalhes, mas enquanto o projeto está em andamento, né, nós temos o NDA em andamento também, então a gente só pode compartilhar informações públicas respeitando aí o nosso contrato com o cliente, né, de modo que não haja nenhum tipo de problemas futuros, né, nesse tipo de projeto que envolve muito dinheiro, como vocês sabem. Então já foi feita uma apresentação e fazendo uma conexão aqui com a palestra anterior do professor Vanderly, o que chama mais atenção das pessoas quando você mora fora do país é a quantidade de formação que você tem.
né? Porque no meu caso, então eu sou engenheiro civil, eu tenho 2 mestrados na área de engenharia, eu tenho um MBA, eu tenho uma certificação PMP, eu trabalhava na universidade. Então muita gente me pergunta, desde que eu entrei no mercado de trabalho aqui no Canadá, muita gente me pergunta, mas por que que você estuda tanto? Por que que precisa estudar tanto, né? Eu falo, não, que no Brasil acaba sendo um diferencial para você entrar no mercado de trabalho, né? Você poder estudar, você fazer um mestrado e se capacitar. E aqui o mercado de trabalho ele é um pouco diferente. Então, assim que a pessoa sai da graduação ou da universidade, o mercado de trabalho já consegue absorver a grande maioria desses engenheiros. E também não existe a informalidade, né, que é um outro problema grande no Brasil, é a informalidade do mercado de engenharia. Eu trabalhei por muitos anos na Cobrap, aqui está meu histórico pessoal, e a gente trabalhava praticamente com o setor público e licitação, né? E em um determinado momento a gente resolveu contratar todos os engenheiros como CLT, seguindo as diretrizes do CREA, inclusive, né? E a partir daquele momento, praticamente ficou impossível de ser competitivo nas licitações, porque as licitações ou elas são técnica-preço ou ela é menor preço, e a partir do momento que você está competindo com empresas que muitas vezes atuam com contratos informais ou PJ com engenheiros e valores pagando esses engenheiros valores muito abaixo do piso, né, você deixa de ser competitivo no mercado de trabalho. Então, eu diria que esse é um outro problema no mercado de engenharia do Brasil. A informalidade, as empresas, e talvez seja um ciclo vicioso, né, que a gente não sabe de onde começou, se as empresas recebem mal e daí por isso tem que pagar mal, ou aonde que termina esse ciclo, mas de toda forma, aqui não existe informalidade, então talvez por isso que os engenheiros não busquem se capacitar tanto, porque não vai haver uma diferença no salário dele se ele tiver um mestrado a mais, ou ele vai ter uma vaga melhor ou coisa parecida. Então, acaba sendo uma vantagem competitiva para nós brasileiros, porque para você se adaptar ao mercado de trabalho, você tem que continuar sempre estudando, o que é uma coisa boa, né? Então, quando você vem trabalhar fora do Brasil, essas atribuições que você adquiriu no Brasil acabam agindo a seu favor. E como o próprio Ladaga falou, a nossa formação de engenheiro é bastante valorizada, né? Muitas vezes, quando você pensa, né, vou trabalhar num país de primeiro mundo, como é o caso do Canadá, será que vai ter mercado de trabalho para mim? Então, existe mercado de trabalho e nós somos muito bem valorizados e muito bem capacitados, né? No meu caso, eu me formei numa faculdade particular, fui a segunda turma dessa faculdade particular, então existia toda uma preocupação também, mas qual a qualidade de ensino e etc. Mas quando há pessoas sérias envolvidas nos cursos, com certeza o resultado vai ser muito positivo. Então, eu tenho muito orgulho de falar que toda a minha formação é no Brasil, só o último mestrado que eu fiz aqui no Canadá, e graças a Deus venho conseguindo desenvolver as atividades que são cabidas aqui no meu papel dentro do projeto de uma maneira bastante satisfatória. Então, trabalhei por 15 anos na Cobrap, como eu estava dizendo, né? O meu último papel dentro da empresa eu era gerente do escritório de Curitiba, resolvi me mudar. O primeiro emprego que eu tive aqui no Canadá quando eu terminei meu mestrado foi praticamente eu trabalhei na prefeitura de Vancouver, né, que eles chamam de City of Vancouver. Eu era o project manager da Groundwater Strategy, ou a estratégia de águas subterrâneas que estava sendo desenvolvida aqui para a cidade de Vancouver. Era um projeto muito legal também. Todo o meu histórico é na área de recursos hídricos, né? Então, eu tive o mestrado em recursos hídricos. Aqui eu também fiz o mestrado na área de gestão integrada de recursos hídricos, de água. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na City of Vancouver, mas acabei saindo da City of Vancouver para assumir esse papel dentro do grupo Worley Advision, especificamente nesse projeto NEOM, e como eu já disse anteriormente, o NEOM envolve diversas áreas e eu estou coordenando uma equipe multidisciplinar, né? Eu tenho pelo menos 14 disciplinas abaixo de mim, dentre elas a civil, a mecânica, a elétrica,
process, instrumentation control, HVAC, então inúmeras disciplinas que estão abaixo que eu tenho que coordenar para que a gente atinja os resultados aí dentro do projeto. Começando com o contexto, né, sobre o Oriente Médio, hoje, talvez o Oriente Médio seja a região mais dinâmica e competitiva, né, em função dos recursos que estão disponíveis lá, dos recursos financeiros principalmente, né, e talvez da ausência de tantos recursos naturais disponíveis para desenvolver algumas cidades, né? Eles têm alguns recursos naturais, como é o caso do petróleo, mas, por exemplo, a água é um problema em grande parte dos países do Oriente Médio. Então, nas últimas décadas, esses países acabaram adotando tecnologias inovadoras para tentar melhorar o padrão da qualidade de vida da população e, ao mesmo tempo, se desenvolverem, né? O Neon, ele está inserido nesse contexto, né? E ele vem sendo chamado pela mídia como a construção da primeira cidade cognitiva e inteligente do mundo, pelo fato dela estar sendo concebido do zero, né? Está tendo a oportunidade de tentar lidar com diversas tecnologias e desenvolver ao mesmo tempo novas tecnologias para que ela possa quebrar um paradigma da região da Arábia Saudita, né, que hoje a economia é conhecida simplesmente pela exploração do petróleo, e o Neon ele vem com a perspectiva de mudar a economia local para que ela não fique tão dependente do petróleo. Só para a gente contextualizar o conceito, né, da cidade inteligente ou Smart City, né, então seria aquela cidade que utilize dados e tecnologia digital para melhorar decisões e melhorar a qualidade de vida. Então, hoje você tem, acho que o professor Vanderly também em determinado momento comentou um pouco, né, sobre as tecnologias que a gente tem à disposição. Então, você tem a internet das coisas, você tem a inteligência artificial, você tem gêmeos digitais. Então, são diversas tecnologias que podem ser utilizadas a favor, né, da população para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa população, né? Então, alguns exemplos de aplicação dessa tecnologia que vêm sendo vislumbradas pela NION e vêm sendo divulgadas aí pela mídia é segurança em trânsito, respostas de emergência otimizadas, opções dinâmicas de mobilidade, monitoramento da qualidade do ar, otimização do uso de energia, entre outros benefícios, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor a localização, então, da NEOM, que é essa região que está sendo construída. Então, essa aqui, não sei se vocês conseguem enxergar o meu cursor do mouse, mas a gente está aí na tela vendo, né, basicamente o Oriente Médio, grande parte do Oriente Médio, e aqui, por exemplo, nós temos a Itália, só para contextualizar num contexto maior ali, olhando a Europa, né? Então, a região do Ninho fica aqui próximo do Mar Vermelho, né? Aqui você tem o canal de Suez, e nessa figura um pouco menor, a gente consegue ver essas bolinhas vermelhas são regiões, e essa linha vermelha é a line. Então, toda a área achurada em amarelo é a região de desenvolvimento da NEOM, ok? E dentro, então, vamos dizer que seria a região NEOM, e daí você vai ter pequenas regiões ou pequenas cidades, não tão pequenas assim, no caso da The Line, mas cidades dentro dessa região. Então, é um projeto mais complexo do que a gente simplesmente vê na mídia, né? Então, quando a gente escuta a The Line está associada ao NEOM, e ao NEOM é essa região completa que envolve, pelo menos já divulgadas pela mídia, 4 cidades, que eu vou apresentar para vocês aqui para frente. Então, quais são essas cidades que a gente tem? Então, já foi divulgado a Oxagon, que está aqui bem na beira do Mar Vermelho, Sindala, que é uma ilha também aqui no Mar Vermelho, Adeline, que vem desde as montanhas, atravessa o deserto e também chega próximo aqui ao Mar Vermelho, e Trojena, que fica lá numa região mais alta de montanhas, que também já foi divulgada. Então, nós temos o Neom, hoje ele é considerado como o principal empreendimento de negócios e turismo da Arábia Saudita, né, e ela envolve já essas 4 cidades dentro dessa macro-região
que está sendo conhecida como NEOM. Alguns números que também vêm sendo divulgados, né, pela mídia. Então, o orçamento inicial do NEOM era de 500 bilhões de dólares, mas já se fala em 1 trilhão de dólares no total do projeto. Então, é um número extremamente considerável. Se você comparar com o PIB de alguns países, é muito maior do que o PIB, talvez a grande maioria dos países que a gente conheça. Então, vai movimentar por volta de 380 mil empregos no total. A expectativa é que atraia pelo menos 5 milhões de turistas somente até 2030, e a população de fim de projeto, estimada para 2045, é de 9 milhões de pessoas, o que é bastante significativo se nós compararmos, por exemplo, com São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Se eu não me engano, os números atualizados do IBGE, que foram recentemente divulgados, São Paulo, somente capital, deve estar na ordem de 11 milhões de pessoas, né, somente capital. Então, 9 milhões de pessoas é bastante coisa, né? Então, um número surpreendente aí que eles esperam atingir no final do projeto. Se vocês observarem a logo da NEOM, vocês vão perceber que essa logo ela é dividida em 5 áreas diferentes, né? Cada parte da logo tem uma textura diferente na logo. E cada uma dessas texturas, elas representam um dos pilares do projeto, tá? Então, vocês vão perceber que um dos pilares é a tecnologia, o outro pilar é a natureza, outro pilar comunidade, o outro sustentabilidade e o outro, vamos chamar qualidade de vida, né, numa tradução literal de livability. Então, qualidade de vida para a população. Então, você está trabalhando com esses 5 pilares e, de certa forma, a gente pode conectar a engenharia nesses 5 pilares. Talvez com a engenharia civil esteja mais conectada com a tecnologia e sustentabilidade, né? Mas também comunidade e qualidade de vida, porque tem mobilidade urbana que, de certa forma, passa pela engenharia civil também. E a natureza, o meio ambiente, né? A gente sempre está buscando desenvolver os projetos de uma maneira harmoniosa com o meio ambiente. Então, assim, daria para dizer que todos os pilares estão diretamente conectados com a engenharia civil, que é o nosso queridinho, né, dentro desse congresso, por ser a nossa formação, né? Então a gente acaba tendo esse carinho maior pela engenharia civil. Falando um pouco da tecnologia e sustentabilidade, então o primeiro coisa que chama atenção é a produção de energia, né? Então não há como você construir uma cidade do zero sem você ter uma fonte de energia. Isso é básico. A expectativa é que a NEOM tenha 100% de energia limpa. Então, eles estão trabalhando com a energia eólica e solar em grande escala. Então, são as duas principais fontes de energia. E também a expectativa é que a maior usina de hidrogênio verde do mundo seja construída na região da NEOM. Então, vamos dizer que para solucionar os problemas de energia, né, principalmente solar e eólica, devido às características da região, né? Então, como nós já estávamos falando, é uma região que alguns recursos naturais eles são limitados, mas o sol e vento é de certa forma abundante. O regime, né, que é analisado lá, ele favorece para que você tenha esse tipo de produção de energia eólica e solar. E também a maior usina de hidrogênio verde do mundo, que é a expectativa deles terem na região da NEOM. Do ponto de vista de água, como eu estava falando, eu estou coordenando uma parte do projeto que envolve a captação de água e tratamento de água, né? Então, é um bloco do projeto que envolve essa área de captação e tratamento. Não há como não trabalhar com o Mar Vermelho, já que toda a região ela é banhada pelo Mar Vermelho, né? Então, o que já foi divulgado pela mídia, né, é que, e eu fazendo parte do projeto,
Isso eu posso afirmar para vocês que é a principal fonte de tratar de captação e de tratamento é a dessalinização, né? Então você vai captar a água do Mar Vermelho e vai passar por um processo de dessalinização. E no pilar de sustentabilidade, a NEOM ela está buscando o ZLD, né, que é o Zero Liquid Discharge, ou você descarregar zero líquido de volta ao Mar Vermelho, ou seja, você não ter nenhum efluente voltando ao Mar Vermelho, que esse é um dos grandes passivos ambientais do processo de dessalinização, né? É a salmoura, ou brine. Então, a NEOM ela está buscando fazer o processamento da água do mar e da salmoura para que atinja um desses objetivos de sustentabilidade, que é o ZLD, ou Zero Liquid Discharge. Outro objetivo é ter uma tecnologia neutra em carbono, utilizar medidores e sensores inteligentes, como nós já estávamos falando, né? IoT, gêmeos digitais, todos esses tipos de sensores que existem para que você possa melhorar a qualidade de vida da população a favor, por exemplo, do sistema de captação, monitoramento, tratamento, distribuição de água. E também a expectativa de haver a captação de águas pluviais e mitigação de enchentes em toda a região, né? Então, todos os passivos sendo devidamente cuidados e tratados como se deve fazer em toda a cidade, mas quando você está construindo uma cidade do zero, você tem essa vantagem de poder estudar e conceber ela da maneira como você prefere, né? E é uma grande vantagem. E no caso da Neon, onde os investimentos são altos, então você consegue, inclusive, usar da tecnologia ou da máxima tecnologia disponível hoje para que você possa tirar proveito do projeto. Outra coisa que vale a pena a gente chamar a atenção da construção e design, né? Então, economia circular, internet das coisas e robótica. Então, aí a gente está falando de um mix da indústria 4.0 e 5.0, apesar de que a Neon se autodenomina a indústria 4.0, é o foco deles. Isso também já foi abordado pelo professor Vanderly, uma feliz coincidência aí na palestra anterior. Cidades cognitivas, veículos autônomos e gêmeos digitais. Então, o zero carbono, ele pode ser atingido porque algumas das cidades, e daí destacando a Adelaide, não há expectativa de você ter veículos próprios circulando na cidade. Todos os veículos de circulação na Adelaide serão veículos autônomos, né? Então, existe uma estratégia para que você possa fazer o transporte das pessoas, e eu vou explicar um pouquinho melhor como é concebido o projeto da The Line em módulos, e vai ficar um pouquinho mais fácil de entender essa relação dos veículos autônomos e como lidar com essa questão do carbono zero. Bem-estar, treinamento e habitabilidade para todos, né? Também quando você está fazendo a concepção do processo do projeto de construção da civil, você tem que estar sempre com o destaque no bem-estar, treinamento e habitabilidade, e construção sustentável de baixo carbono, né, que são justamente os módulos que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Por último, no pilar da mobilidade, como eu já mencionei, né? Então, ônibus autônomos e elétricos compartilhados para fornecer mobilidade urbana dos passageiros sob demanda, e um sistema subterrâneo de alta velocidade, né? Então, eles estão estudando como conseguir, porque a extensão total da The Line é 170 quilômetros, né? Então, como fazer esse caminho dos 170 quilômetros de maneira eficiente. No entanto, a ideia é que os módulos eles sejam autossustentáveis. É um pouco o conceito de Brasília lá de trás, né? Que cada superquadra ela é autossustentável em termos de serviços. Então, o Neon ele usa um pouco desse conceito também, para você ver que nada se inventa, tudo se aproveita, né? Então, é o conceito dos módulos sustentáveis. A ideia é que ela seja a primeira região de carbono zero do mundo, né? É isso que eles estão divulgando, e um design urbano concentrado no ser humano. Então, isso os nossos colegas arquitetos
eles batem muito nessa tecla já há alguns anos, né? Que as cidades elas têm que ser concebidas para o ser humano e não para os veículos e não para a infraestrutura em si, porque por muito tempo a gente programava cidades justamente ao contrário, né? Olha, mas precisa pensar como que vai ser do ponto de vista de transporte. E muitas vezes nem calçada tem para o ser humano aproveitar da cidade. Então, o conceito deveria ser o contrário, né? O design urbano, então, do conceito do projeto, ele é voltado ao ser humano, permitindo inovação do transporte e no ecossistema de mobilidade sustentável, tudo perfeitamente conectado para oferecer o melhor tipo de serviço ao usuário final. Linha do tempo, né? Então, cronograma. Trouxe de novo a mesma figura só para vocês lembrarem qual é qual aqui, né? Então, mais uma vez, a Trojena lá na área mais montanhosa, temos Sindala, que é a ilha, Oxagon beirando o Mar Vermelho e a Line cruzando, né, desde as montanhas, deserto e chegando também no Mar Vermelho. Então, o cronograma é ambicioso, né? Como todo mega projeto que tem muito dinheiro, então, um cronograma ambicioso, e a expectativa é que uma parte grande do projeto esteja concluída até 2030, então nós estamos falando aí mais 7 anos, né, envolvendo somente essas 4 regiões já divulgadas, a Oxagon, Trojena, a Sindala e a Adeline. Dentro, olhando cada uma das regiões ou cidades aí da NEOM, o primeiro elemento programado para conclusão é a ilha Sindala, já programada para 2024, então a expectativa é já receber turismo na ilha Sindala a partir do ano que vem. A Oxagon é o segundo do ponto de vista de planejamento, então a parte terrestre da concluída até 2030. E eu falo parte terrestre, porque quando eu explicar o Oxagon, vocês vão ver que tem uma parte flutuante também, onde vai ter um porto, então é uma cidade bastante interessante. A estação de esqui Trojena, programada para abrir em 2026, e vocês não ouviram errado, é uma estação de esqui mesmo. Durante 3 meses do ano vai funcionar uma estação de esqui na região de Trojena. E o maior elemento da NEOM, que é a Adeline, deve ser concluída até 2045. Então, esse é o cronograma divulgado, né, um cronograma ambicioso, como eu já falei, mas que a ideia é que ele possa ser cumprido e a NEOM está fazendo todo o esforço possível para que isso seja atingido. Então, fazendo aqui uma síntese, né, das 4 regiões, então, The Line até 2045, Oxagon até 2030, a Sindala, que é a ilha, 2024, e a Trojena, 2026. Então, essas seriam as 4 regiões. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma delas para que vocês possam entender a diferença entre cada uma dessas cidades e qual é o objetivo de cada uma delas dentro do projeto. A primeira que eu vou apresentar para vocês aqui é a Oxagon. Então, é uma área que está 100% banhada pelo Mar Vermelho, né? E a ideia é que o porquê da localização, né, da Oxagon e qual que é o intuito principal por trás dele. Essa região onde está a NEOM, ela está extremamente próxima do canal do Suez. Então, naquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, eu tentei destacar até o canal de Suez ali. 13% do comércio global passa pelo canal de Suez. Então, a Oxagon quer tirar uma vantagem da sua localização para conseguir atrair esse comércio também, utilizando-se de um porto. Então, um porto para que você tenha cargas as mais diferenciadas e possa movimentar a economia da região através desse porto. A expectativa é que a população até 2030 da área da Oxagon seja de 90 mil pessoas. E ela o NEOM está denominando a Oxagon como a maior área flutuável do mundo, a maior infraestrutura flutuável do mundo. Então, essa região ela tem 7 quilômetros, como vocês podem ver ali no, no desenho, né? Essa imagem que eu coloquei para vocês, e no total, a área core de desenvolvimento da Oxagon vai ter 48 quilômetros quadrados. Como já mencionado, 100% de energia limpa, basicamente solar e eólica, né?
e a expectativa é que se tenha ou se crie até 70 mil empregos na região até 2030. Então, a Oxagon está trabalhando com o conceito da indústria 4.0, como a gente já falou, uma figura muito semelhante, inclusive, a que o professor Vanderly apresentou na sua palestra. Aqui não aparece a indústria 5.0, então a robótica não faz parte do core, principalmente da Oxagon. A Oxagon, eles querem trabalhar com a economia circular e com as tecnologias digitais, IoT, Big Data, gêmeos digitais e assim por diante, para desenvolver tecnologia nessa região e usar isso a favor da economia. O porto e o centro logístico, ele faz parte do plano Vision de 2030. Então, como eu falei, eles vão tirar proveito, né, do comércio global, que 13% passa pelo canal de Suez, justamente para movimentar a economia local. E a ideia principal é diversificar a economia para que você não fique tão dependente do petróleo, porque é claro, né, que o petróleo, o consumo, ele vai se reduzir ao longo dos anos, então ele deixa de ser um player tão importante no mercado. E o Oriente Médio, de maneira geral, como eu falei lá no início da palestra, muito dependente do petróleo e do gás, né, começa a buscar alternativas para que a sua economia não seja tão dependente somente do petróleo. Dada a localização dos cruzamentos das rotas comerciais globais no Mar Vermelho, então a ideia é que o porto seja um catalisador para o desenvolvimento econômico da região. Eu já comentei isso. Tá? Então, essa é o panorama da Oxagon, que é uma das primeiras cidades. A segunda é Adeline, como eu já falei, é aquela que vem chamando mais atenção da mídia pelo tamanho da obra, pelo impacto do vídeo, né? Parece que você está assistindo um filme do Will Smith, o Eu, Robô, ou seja o que for, quando você vê o vídeo. Então, a Adeline, ela se estende por 170 quilômetros, como eu já mencionei, né? Vem lá, atravessa montanha, o deserto e chega até o Mar Vermelho. 500 metros de altura em algumas regiões, então a ideia é que ela tenha 500 metros de altura e 200 metros de largura. O objetivo da Line é redefinir o conceito de desenvolvimento urbano, né, e como eles serão vistos no futuro. Então, essa é a ideia por trás do projeto. O estilo de construção ele vai ser modular e, com isso, eles querem garantir a entrega eficiente da The Line. Então, nesse slide aqui, que também está amplamente divulgado já na internet, vocês conseguem ver um modelo desses módulos que vão fazer parte da The Line, né? Então, módulos aí de 800 metros de comprimento, 450 metros de altura, que é o tamanho da The Line, né? E cada módulo vai ser dividido. Então, por exemplo, aqui nesse conceito que vocês estão vendo aqui, eu não sei se vocês conseguem ler, né? Na minha tela aqui ela está um pouco menor, mas talvez na tela de vocês esteja aumentado de maneira que vocês consigam ler. Ele fala aqui, né, da universidade, que a ideia é que o primeiro, então, a inauguração da The Line vai ter pelo menos 3 módulos, né, na linha. E nesse primeiro módulo, eles querem implantar uma universidade. Então, mais uma vez, o tópico que estava sendo discutido anteriormente, né, a educação, e com certeza a sua universidade vai ter curso de engenharia civil, eu não tenho dúvida disso, porque é o que movimenta a infraestrutura. Então, eles não esqueceram da importância do ensino, da educação. Então, dentro dos 3 primeiros módulos que vão ser implantados na The Line, a universidade vai ser concebida. Então, são módulos de 800 metros de largura que vão sendo implantados em etapas até chegar na fase final do projeto. Então, no total, a cidade será dividida em aproximadamente 135 módulos no final do projeto, né? Então, a gente está falando aí inicialmente 3 módulos, perdão, 3 módulos, e no total 135 módulos. Sendo que cada módulo ele vai conter
na média, 8 edifícios, né? E vai poder acomodar, na média, 80 mil residentes. As edificações serão apoiadas em estacas escavadas de grande diâmetro, né? E as obras já começaram, então também disponível na internet, você já consegue ver algumas movimentações na área da The Line, com né, caminhões e retroescavadeiras, etc., já se movimentando na região. Como eu já mencionei, espera-se que o primeiro módulo da The Line tenha um prédio universitário, não esquecendo da importância, né, da educação, e eu tenho certeza absoluta, e aqui eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas é só um palpite, que um dos cursos com certeza vai ser engenharia civil. A The Line, então, vai alavancar tecnologias baseadas em inteligência artificial, também já mencionado, para fornecer serviços autônomos. Então, é aquele tipo de coisa, né, que você vai ter a tua geladeira conectada na internet, daí a tua geladeira vai detectar que o teu ovo está acabando, quando tiver faltando, você vai fazer um setup da tua geladeira, quando tiver somente 2 ovos, você vai mandar o teu sinal para o mercado vai saber que você está precisando de ovo, e daí vai pegar lá o veículo autônomo, vai trazer até a tua casa, vai entregar o ovo, você dá o ok, está debitado na tua conta o ovo, você vai lá e coloca dentro da tua geladeira e tudo de maneira autônoma. Então, essa é a riqueza que as pessoas querem vislumbrar no nosso futuro próximo, né? Tudo conectado na internet, tudo de uma maneira autônoma, que você consiga trabalhar, né, em termos de estoque, em termos de suplementos, tudo de maneira automatizada, integrada e que não haja nenhum tipo de problema. Então, todos os teus sistemas eletrônicos da tua casa vão estar conectados, você vai ter os gêmeos digitais, que nada mais é do que o modelo virtual de um objeto da vida real, que vai estar trabalhando para que ele identificar, por exemplo, potenciais falhas antes de que ela aconteça e assim por diante, né? As tecnologias autônomas perfeitamente integradas em todos os aspectos da vida pública e pessoal dos residentes da região. Esse é o objetivo que está sendo divulgado para a NIO. Então, quase 90% dos dados disponíveis serão aproveitados para fornecer esses serviços avançados a residentes e empresas. Então, não há dúvida que a riqueza de hoje em dia são os dados, né? Então, já foram diversos, quem detinha a arma era a pessoa que tinha mais informação, depois passou a ser quem detinha a energia, ou seja, o que for. Hoje em dia, quem tem dados é quem tem o poder. Então, o dado hoje é muito precioso, porque você consegue fazer uma série de análises, né, e consegue saber exatamente o comportamento da sua população, o comportamento de consumo, né? Então, todas as empresas estão em busca de dados. E a ideia da The Line é que esses dados estejam praticamente disponíveis para que você possa fornecer serviços do ponto de vista de melhorar a qualidade de vida da população. Sindala, que é uma ilha, né? Essa é uma região, uma cidade da NION que está sendo desenvolvida para atrair o público de alta renda, né? Então, basicamente, é uma ilha de entretenimento, de turismo, que vai ter hotéis, clubes de praia, restaurantes, né? E a expectativa, como eu já mencionei anteriormente, é que no ano que vem ela já comece a receber público nessa ilha, que vai estar no Mar Vermelho. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, então, a ideia é que na ilha tenha cerca de 40 restaurantes, iate clube, clube de praia, aquele combo da riqueza, né? Para atrair um público de alta renda que tem interesse nesse tipo de serviço. Então, resort de luxo, mistura de quarto de hotel e apartamento com serviço, spa, pier, lojas com marca de luxo. Então, justamente, é uma forma de você atrair um turismo, né, de alto poder aquisitivo para as pessoas desfrutarem, né, de uma temperatura que é sempre constante, é sempre calor, que você não tem muita preocupação de, olha, vou programar minha viagem, vou gastar um maior dinheirão, chego lá, está chovendo no local. Isso não vai acontecer, muito raro de acontecer na região, né? Os índices de precipitação, a média de precipitação anual lá é muito baixa, né? Talvez seja na ordem se eu não me engano, 40, 60 milímetros, então muito concentrado em uma específica
é, parte do ano. Então, assim, realmente não é algo que preocupe o tempo para você poder desfrutar de uma ilha que vai ter o objetivo de atrair pessoas com alto poder aquisitivo. Então, esse é o objetivo principal da Sindala. E por último, né, a última cidade, a Trojena, ela está localizada a 50 quilômetros da costa do Golfo de Aqaba. As elevações, é uma região montanhosa, então elevações ali vão variar de 1.500 a 2.600 metros de altura, então considerável, 2.600, né? E uma área aproximadamente 60 quilômetros quadrados. E como eu já falei, em 3 meses do ano é esperado que você tenha neve na região de Trojena. Então, isso vai fazer com que seja construído um resort de esqui e snowboard na região de Trojena. Então, 3 meses você tem temperaturas abaixo de zero, com potencial de você ter neve, né? E um clima mais moderado nos demais 9 meses do ano. É, essa aqui é uma imagem, né, da estação de esqui de Trojena. Então, se eu não leu errado, será a primeira estação de esqui da Arábia Saudita. E há uma expectativa que os Jogos Olímpicos de Inverno da Ásia de 2029, se eu não me engano, seja realizado em Trojena. Então, vai ser também um resort de esqui que vai atrair pessoas do mundo inteiro e, inclusive, com os Jogos Olímpicos de Inverno da Ásia sendo sediados nessa região. Acho que já está até definido, tá? Eu deveria ter confirmado essa informação, se já foi cravado, mas há uma expectativa que esses Jogos de Inverno da Ásia, se eu não me engano, 2029, seja realizado em Trojena. E daí eu quis fazer um paralelo, né? Eu já até mencionei Brasília, então exemplos de cidades projetadas com um propósito específico, né? Brasília no Brasil, apesar de ter sido fundada em 1960, Brasília é um sonho antigo, né? A primeira vez que foi mencionada Brasília, ou uma cidade na região central do Brasil, ainda foi por José Bonifácio, ainda no tempo da monarquia. Depois nós tivemos duas constituições, a primeira após a proclamação da República, que é de 1891, e depois a segunda Constituição da década de 40, ambas já tratavam de mudar a capital do país, do Rio de Janeiro, para uma região central, na região do Planalto, em Planaltina, né? Então, o JK, assim que ele assumiu o governo em 56, ele simplesmente fez valer da Constituição e falou: vamos construir Brasília conforme está previsto na Constituição. Então, Brasília é um projeto de arquitetura ousada e pioneira, né, de Lúcio Costa e Niemeyer. E as similaridades que eu vejo de Brasília com Neon, primeiro, um alto investimento e um cronograma ambicioso, porque quando o JK assumiu, né, acho que foi 56, ele colocou Brasília como um dos pilares, né? O lema do JK era 50 anos, 50 anos em 5, né, do ponto de vista de desenvolvimento, e Brasília era o principal pilar aí desse desenvolvimento. Então, foi colocado muito recurso, então não foi limitado nenhum tipo de recurso para construir a cidade, e o cronograma era extremamente ambicioso e foi concluído, né? Lógico, eu não vou entrar aqui nos méritos de jornadas de trabalho insanas que as pessoas precisavam cumprir, etc., né? Mas assim, as similaridades é um alto investimento do ponto de vista de recursos e um cronograma extremamente ambicioso. Um outro problema de Brasília era um acesso limitado à região da obra. O aeroporto mais próximo da região de Brasília era 100 quilômetros de lá. A Neon também está numa região que hoje tem muito pouco acesso. Eles estão construindo já um aeroporto específico para Neon, né? Mas de certa forma é uma similaridade. Todas as estradas que davam acesso a Brasília eram de terra. Então você tinha uma dificuldade grande de chegarem os recursos para você poder construir Brasília. Na Neon, hoje se você vai visitar o site da Neon, provavelmente você vai ter que pegar um avião até Riad, depois você vai para Tabuk, depois você tem que pegar 2 horas de estrada para chegar até a região do Ninho. Já está sendo construído no aeroporto. Então, também é uma similaridade que a gente pode traçar um paralelo. E os desafios relacionados à água e energia também, né?
Então, o Lago Paranoá é um lago artificial. Acredito que a grande maioria tem essa informação, mas foi um lago artificial que foi construído, né, com o propósito de ajudar tanto na umidade relativa da região, porque é uma região muito seca, né, mas também vislumbrando aí a produção de energia, né, a questão dos reservatórios que hoje se tem na região de Brasília para o abastecimento de água. Então a gente pode traçar alguns paralelos, sim, de Brasília com o Neon e a própria questão da mobilidade urbana, né? Como eu já mencionei, as superquadras, de você ter todos os acessos numa mesma quadra do serviço. Então, você vai ter um mercado, você vai ter restaurante, você vai ter farmácia, tudo ali na sua superquadra, de maneira que você não precise fazer tanto deslocamento. Se funcionou ou não, esse é um segundo ponto, né? E a gente também não pode afirmar que no Ninho vai funcionar da mesma forma, mas o conceito está lá e era um conceito bastante interessante e talvez até visionário para a época. Outro paralelo que a gente pode fazer é com Dubai, né? Então, Dubai no Emirados Árabes Unidos é uma cidade que se deu início na década de 60 com o descobrimento do petróleo, mas somente na década de 90, ou mais precisamente em 1990, com a morte do sheik, né, e o seu filho herdando o cargo de sheik ali da região dos Emirados Árabes Unidos, é que começam os planos mais ambiciosos e que daí dão lugar à cidade que hoje a gente conhece como Dubai. Quais são as similaridades, né? Então, uma cidade planejada em uma região desértica, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Dubai. Eu tive lá há 2 meses atrás, em virtude desse projeto, e é uma cidade extremamente quente, no meio do deserto. Se você anda 10 quilômetros, você já está no deserto, né? Então, que também tinham desafios do ponto de vista de água, do ponto de vista de infraestrutura e etc., mas que com muito investimento eles conseguiram achar soluções e desenvolver aquela região. Hoje, para vocês terem uma ideia, a economia de Dubai depende somente 20% do petróleo. Os demais 80% do PIB ou da economia que gira em Dubai está relacionada a serviços, que inclui turismo e também, de certa forma, a localização de grandes empresas em Dubai, porque eles isentam o imposto de grandes empresas, então muitas empresas se mudaram para Dubai, então virou um hub, né, de economia local e regional no Oriente Médio. Então, Dubai hoje ela é gigantesca e ela conseguiu justamente o que a NEOM está buscando para a Arábia Saudita, que é tirar um pouco da dependência do petróleo na economia. Já estou chegando no fim, eu sei que já deve estar aí uns 50 minutos de apresentação, ou 40 e pouquinho, não marquei exatamente a hora que eu comecei, mas os principais pontos aqui, né? Ou takeaways da palestra. A expectativa, então, é que esse mega projeto, tem gente que está chamando de giga projeto, mas mega projeto NEOM desempenho o papel nessa transição do petróleo e gás no país para que você comece a exportar tecnologia e inovação. Energia, água e mobilidade urbana são pilares de desenvolvimento em qualquer sociedade, então, de certa forma, todas conectadas à engenharia civil. E eu deixo uma pergunta para vocês, né, que como o mercado brasileiro de engenharia civil pode explorar essas novas tecnologias e assumir um protagonismo no mercado também, porque a gente viu ali Brasília, a gente tem diversos potenciais no Brasil que podem ser explorados. Como a gente aproveitar isso de uma melhor forma, utilizando a engenharia civil? E eu deixo aqui daí a minha contribuição do que eu vejo, né, do mercado de engenharia ou da engenharia brasileira, hoje morando fora do Brasil e participando aí de um projeto com equipes multidisciplinares, sendo que minhas equipes estão no Oriente Médio, estão na Índia, estão no México, estão nos Estados Unidos, estão na Espanha, então eu trabalho com equipe em diversas partes do mundo, né? Nós temos instituições de ensino de alto nível, isso não tenho dúvida nenhuma. A capacitação do engenheiro brasileiro, ela não deve ser questionada e nós temos muita capacidade técnica. Por todos os motivos que eu já falei anteriormente também, né, a gente busca sempre estar estudando, a educação continuada, tudo que envolve a nossa formação. Temos uma tecnologia avançada na construção civil. Quando eu comparo
a construção civil do Brasil com a que eu vejo aqui, daí especificamente no Canadá, eu vejo que nós temos muita tecnologia. Esses dias eu recebi um vídeo da construtora Laguna, com uma realidade aumentada, que eles estão trabalhando para que você consiga identificar onde é que estão todas as instalações prediais, por caso você tenha que fazer qualquer tipo de obra no seu apartamento, você vai lá, lê com o QR Code, vê aquela realidade aumentada, uma coisa fantástica. Tem outras empresas também de construção lá do meu estado, do Paraná, por exemplo, a Plaenge é uma outra empresa que tem diversas tecnologias, estão sempre melhorando, cumprem cronogramas, sempre estão preocupados na melhoria, focado no cliente, etc. Então, assim, nós temos muita tecnologia, né, que pode ser explorada. As bases de dados que a gente tem no Brasil, eu nunca vi em nenhum outro lugar do mundo. Eu trabalhei com engenharia consultiva, então eu trabalhava muito com as bases de dados, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, o Hidroeb, né? Todas as informações estão disponíveis para a população. Você consegue obter informação das bacias hidrográficas, você consegue obter informação da Q95 por autobacia, tudo extremamente organizado, acessível. Eu não encontro essas informações aqui no Canadá. Não há uma base de dados reunida. Então, assim, nós estamos muito à frente. Se eu falar especificamente na minha área de gestão de recursos hídricos, estamos anos à luz na frente. Mas muitas vezes a gente não reconhece, porque nós temos aquela, né, a síndrome, né, de, mas é o Brasil, é um país subdesenvolvido. Temos muita mais informação. E informação é um dos grandes players hoje do mercado. Quando você tem informação, você tem tudo. E a gente tem informação. A gente tem censo, a gente tem informação disponível na base do governo federal, dos governos estaduais. Então, assim, o que está faltando? E por último, né, os profissionais qualificados e com mais formação acadêmica, que é o que eu já mencionei, que muita gente me questiona, por que você tem tanta formação acadêmica? Só engenharia não era suficiente? E a gente no Brasil tem esse conceito, né, de continuar estudando, de buscar melhorar a nossa formação, e isso acaba sendo uma vantagem grande quando você vai para fora, porque daí você tem mais capacitação, ou pelo menos na teoria, né, para poder se inserir no mercado de trabalho, tá? Então, era isso que eu tinha de contribuição por hoje. Agradeço novamente ao convite, né? Infelizmente, não posso compartilhar muito mais informação detalhada sobre o projeto em si, porque, como eu falei, você tem um acordo de confidencialidade que precisa ser respeitado, mas é um projeto extremamente interessante que merece o cuidado que está tendo aí, ou a atenção que está tendo pela mídia, e me disponibilizo, quem sabe aí daqui 2 anos, voltar. Eu gostaria de estar presencialmente aí com vocês para a gente poder conversar sobre tecnologia, sobre ensino, sobre como o profissional brasileiro é visto fora. Então, tem diversos assuntos que a gente pode bater um papo, seria um prazer imenso para mim. Mais uma vez agradecendo o convite ao Ladaga, a todos envolvidos aí com a Bank, com o Congresso. Para mim é uma satisfação poder compartilhar um pouquinho do projeto com vocês, mesmo nesse nível um pouco mais de grande escala, né? Mas espero que a gente possa se encontrar em breve. E fico aí, eu deixo o meu e-mail à disposição de vocês. Qualquer pergunta, podem me enviar diretamente e a gente vai conversando da maneira que for possível, tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço a todos vocês aí que estão presencialmente no Brasil, saudades de estar comendo uma comidinha, adoro o Espírito Santo, desenvolvemos o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo quando eu estava na Cobrap, então eu visitava bastante aí a região. Só tenho uma má experiência no Espírito Santo, que eu estava aí quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors em 2018, fui numa região lá que era cheio de bares, eu estava confiante, só tinha corintiano no bar, e o Palmeiras ainda acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors. Foi um dia triste, mas logo depois a gente ganhou mais 2 Libertadores, então tá tudo certo. Um abraço a todos para vocês, a todos vocês, e espero que tenham gostado da apresentação. Mais uma vez, muito obrigado, Ladag, e toda a Bank pela oportunidade de compartilhar um pouco desse projeto com vocês. Até mais, pessoal. Obrigado. Nós é que agradecemos muito pela palestra,
do engenheiro Rafael Tosi. Foi uma honra recebê-lo, poder contar com tanto conhecimento internacional. Queria dar um recado antes do pessoal sair para o almoço, lembrar que 1:10 nós vamos ter sorteio de livros, então tenham um bom almoço, mas cheguem também no horário para participar do sorteio, só vai ganhar quem estiver presente. Agradecemos mais uma vez aos ilustres palestrantes aqui esta manhã por nos proporcionar um grande momento de aprendizagem. Agradecemos também aos nossos patrocinadores e a presença de todos que estiveram aqui esta manhã.